Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre a mensagem do Espírito Lázaro trazida por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, intitulado A Lei de Amor, que diz: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimentos. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que, em seus começos, o homem só tem instintos e só os possuía. Mais próximo, portanto, ainda, se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândia encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Nós sabemos que, pela máxima ditada pelos Espíritos, de que fora da caridade não há salvação, ou seja, o amor e a caridade são ambos partes de um sentimento muito nobre, pelo qual podemos atingir os cimos da evolução e livrar a nossa própria alma das vicissitudes e das fraquezas. E é por ser o amor, esse grande sentimento que governa a vida, que Lázaro vai nos trazer uma segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação. Para bem esclarecer o tema, nós recorremos às palavras de Jesus para os discípulos André e Tiago, contida no livro Boa Nova, quando explica que o corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo
É essa mudança indispensável porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Nós compreendemos, portanto, que o amor é indissociável da reencarnação, pois este é o mecanismo mais eficaz e mais misericordioso para que façamos a nossa renovação sem sofrermos com os erros do passado. É reencarnando que trocamos as nossas vestes corpóreas e esquecemos temporariamente dos erros cometidos no passado, guardando os talentos inatos, fruto de nossos trabalhos anteriores. Deixamos para trás o que é ruim e guardamos apenas o que nos é proveitoso. Sem dúvida, esse é um mecanismo de extrema complexidade, mas que entendemos como sendo de grande amor e sabedoria. E é por isso que concluímos com as palavras de André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele nos diz: a existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.